número 10. Deus abençoe a querida esposa do pastor Fábio, as respectivas esposas dos obreiros, que a gente às vezes só fala dos pastores e esquece as esposas. Antes de lermos o texto, tem alguém lindo do seu lado? Só vale se for lindo. Tem alguém lindo do seu lado? Lindo? Sem rir, sem rir. Não ria. Vamos lá, vamos ver se você não consegue rir. Isso. Tem lindo do seu lado? Esse quebra-gelo para você verificar se alguém lindo do seu lado. Tem? Levante a mão e diga: tem, pastor? Olha, coisa boa. Parabéns, pastor Fábio. O senhor pastoreia a igreja dos lindos. Olha que coisa linda. Capítulo 10, a partir do versículo 35, muito conhecido da igreja. Aleluia. Ainda bem que o tempo que foi me dado foi um bom tempo. Obrigado, viu? Pastor Rivaldo. Leiamos, portanto, os que encontraram. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Versículo 38 apenas. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga amém. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez para pregar a tua palavra. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos ilumine, que os nossos corações estejam ávidos por alimentar-se da tua palavra, e que a mesma encontre guarida em nossos corações, e a partir dela possamos conduzir a nossa vida, glorificando o teu nome e, portanto, vivendo sob a tua palavra e orientação, em nome de Jesus. Amém e amém. Redobre um pouco a sua atenção. Não desista. Diga comigo: não desista. A perseverança de quem confia em Deus é não desistir. Para todo propósito há um processo. Diga comigo: para todo um propósito há um processo. Nenhuma promessa ela vem sem que tenhamos um processo a passar. Portanto, não desista. Embora nos dias atuais estejamos sendo tão atacados, resistidos por diversas formas, diversos lugares, meios, o inimigo, ele é sutil, ele é sagaz, ele é perspicaz, e tem feito de tudo para contaminar, comprometer a nossa fé. E uma vez que a nossa fé, ela é comprometida, atingida, certamente a nossa jornada de submissão, obediência, enfim, de comunhão com Deus, logo, invariavelmente, ela é comprometida. Entretanto, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós ouvimos atentamente a sua voz, sem sombra de dúvidas, também seremos fortalecidos, arrojados, acrescidos, a nossa fé é guindada, içada, alavancada, os nossos olhos são ampliados, a nossa mente é expandida, nosso coração volta a bater no compasso do coração de Deus, nossa cadência é perseverada, preservada. E portanto, apesar de todo esse contexto contrário, apesar de todo um cenário que, diga-se de passagem, mete medo, horripilante,
cadavérico muitas vezes. Quantos de nós, não apenas você, eu, nós, em algum momento pensamos em desistir, em voltar atrás, em largar a mão do arado, em função das lutas, em função das vicissitudes existenciais, mas permanecemos de pé. Não porque somos bons ou temos forças, não. Permanecemos de pé porque estamos conectados no Deus que nos mantém. Estamos conectados no Deus que tem força, que tem todo o poder, que nos fez promessas. E detalhe, nenhuma das promessas que Deus nos fez, ela cai por terra. Nenhuma. Apesar de nós, apesar das circunstâncias, apesar do tempo, seja ele favorável ou não, quando Deus nos faz promessas, todas elas estão no campo da sua possibilidade. As promessas que na nossa ótica parecem impossível, na ótica de Deus, no controle de Deus, no contexto eterno, nunca, absolutamente nunca sofrerá o dano material deste mundo. Quem sofre sou eu. Quem sofre é você. Quem sofre somos nós. É natural que em algum momento você queira parar. É comum que em algum momento você queira voltar atrás. Isto porque a nossa fé, ela constantemente, ela é alvo dos dardos inflamados de Satanás. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos dá vitória. Porque colocou em nós o fruto nônuplo do Espírito Santo de Deus. E além disso, a força que nos mantém de pé pelo próprio Deus, através de seu Santo Filho e Espírito Santo, que tem a missão de ampliar a nossa visão, a missão de fortalecer a nossa fé, de sussurrar no nosso ouvido e dizer: fique firme, persevere, aleluia, acredite. Mas não é fácil acreditar quando todas as coisas conspiram ao contrário. Não é fácil. Principalmente diante dessa cultura imediatista. Todos nós, sejamos francos, verdadeiros. Todos nós queremos que as bênçãos do Senhor, as promessas que o Senhor nos fez, ela aconteça de imediato, como num passe de mágicas. Todos nós somos imediatistas, e ainda mais somado a um mundo em nossa volta que é imediatista. Numa correria frenética, numa constante sedução, palpitando o nosso coração, o nosso velho eu caído, nos seduzindo constantemente, somado também às redes sociais, que cada vez mais vive com o dedão apontado em nossa direção, na nossa mente, dizendo que não vamos conseguir, isto porque vivemos fazendo comparações constantes com aqueles que vivem uma vida superficial, que tem o que não temos, que alcançou o que não alcançamos, e portanto fazemos um juízo temerário de valor, que nós não vamos chegar, nós não vamos conseguir. E nos esquecemos que nós não somos deste mundo, embora aqui estejamos, mas nós não somos aqui. Nós somos do céu. Eu vou repetir, nós somos do céu. Eu vou repetir, nós somos do céu. Embora ainda aqui, mas nós não somos daqui. A trombeta vai soar. A última trombeta vai estrugir. E nós seremos tomados como num assalto. Vim de cá. 2 milésimos de segundo, num abrir e piscar de olhos. E para sempre, eternamente estaremos com Ele. A ansiedade, a asfixia da alma, as crises diversas de pânico, ansiedade e as demais, as doenças psicossomáticas, enfim, todas essas levas de enfermidades, todas essas levas de patologias relacionadas a este mundo, a este imediatismo. Estamos vivendo essa síndrome do pensamento acelerado. Quantas pessoas além de mim às vezes queremos dormir e a mente não para. A mente não para. Sabemos o antídoto,
Sabemos o que devemos fazer: dobrar o joelho, ouvir a voz do Senhor, fitar os olhos em Cristo. Mas o mundo nos sufoca. Aleluia. Mas estamos vivendo, ainda que um grande desafio, essa cultura imediatista, essa cultura mesquinha de ensimesmamento, essa cultura, sabe, de mediocridade, essa cultura de superficialidade, de uma vida de aparência. Hoje em dia, nós vemos com muita frequência a foto. Na foto ninguém chora. Na foto a grande maioria está rindo. Mas quando vemos o filme, a história é diferente. Ninguém tira selfie chorando. Não, absolutamente. Uma coisa é ver a sua foto, outra coisa é conhecer o seu filme. O autor aos Hebreus escreve a um grupo de cristãos que está sofrendo, está sendo perseguido. Estavam desanimados, sofriam a perseguição reinda, a rejeição, enfim, das perdas que eles tiveram, não poucas, em função da convicção, da declaração, da confissão pública de tornarem-se seguidores de Cristo. Muitos estavam à beira de desistir, voltar atrás. Muitos queriam parar. Então, o autor aos Hebreus os lembra: vocês precisam de perseverança para alcançar a promessa. Vocês precisam de perseverança para alcançar a promessa. Gentilmente prometo não lhe cansar com isso. Não precisa pegar na mão, apenas olhe para o seu irmão e diga para ele: persevere. Persevere. Vai chegar. Vai chegar. Não pare agora, você já andou tanto. Porque o caminho de volta vai ser o mesmo caminho que você fez até aqui, e é o caminho restante que você tem para alcançar a sua vitória. Aleluia! Portanto, não volte, não! A palavra perseverança significa permanecer sob, não é sobre, é sob, suportar com firmeza. E a força espiritual de permanecer quando o natural diz não. A perseverança é a força espiritual quando o natural diz pare. A perseverança é a força espiritual que vem de Deus quando todas as coisas conspiram contrário. A perseverança é a força espiritual que nos conecta com Deus e faz ver, e faz com que enxerguemos o invisível. Faz com que ouçamos o inaudível e acreditemos no impossível. Aleluia! É a partir do espiritual, da perseverança. Portanto, precisamos ter uma fé que persevera. Como eu falei no princípio dessa introdução, persevere. Quem sabe você veio nesta noite cogitando em parar. A irmã Jéssica, seu esposo, o irmão Gabriel não pararam. Apesar da tristeza que é comum, é natural. Todos nós, quando recebemos uma notícia ruim, uma notícia que vem e, portanto, sabe, nos nocauteia, nos leva à lona. É natural, somos seres humanos. Ninguém aqui é super crente. Todos nós somos dotados de sentimentos. Choramos, nos angustiamos, nos afligimos algumas vezes. Às vezes falta-nos o ânimo. Sim, falta-nos o ânimo. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Mas isso não tem acontecido porque Ele tem sido suficiente. Não foi o meu braço, não foi o meu conhecimento, a minha expertise, não, que me mantém de pé. É a mão de Deus, é a graça de Deus. Deus sabe como eu cheguei aqui, uma crise de coluna intensa, com as minhas atividades, os meus compromissos. Mas toda vez que eu subo no altar, a minha coluna para de doer. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. É o cumprimento do meu ministério. Lembre-se disso, Deus pode não dar o que você quer, pela sua imaturidade, por você não estar preparado ainda.
Mas pode ter a certeza e convicção, nunca vai faltar o que você precisa. Eu vou repetir, Deus pode não dar a você o que você quer. E lembre-se, às vezes, a promessa de Deus não vem no embrulho que queremos. Ah, glória! Às vezes, pastor Fábio, vem por lugares totalmente improváveis. Para nos confundir, para que o nosso coração volte na dependência dEle. Não foi pelo caminho que você queria, não foi pela pessoa que você esperava. A glória é minha, o louvor é meu, a majestade me pertence. Assim diz o Senhor. Não! Como disse o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, por vezes a fé não é subir montanhas, mas apenas permanecer de pé enquanto os ventos sopram com fúria. Eu vou repetir, às vezes a fé não é subir a montanha, mas permanecer de pé enquanto os ventos sopram com a sua fúria. Oh glória! Pastor, não estou conseguindo andar, mas pelo menos não pare. Digo, não volte atrás. Ainda que parado, não volte atrás. O vento vai passar. Este vento vai passar. Persevere! Este vento vai passar. Aleluia! Eu vou repetir para que você decore. Não volte atrás. Esse vento vai passar. E essa montanha íngreme em direção à sua vitória, a promessa e o cumprimento da promessa vai se dar, vai alcançar, vai acontecer. Portanto, em primeiro lugar, a perseverança é a prova da nossa fé autêntica. Então, se o senhor quer dizer que a perseverança é a prova da fé autêntica, tem uma fé fingida? Claro que tem. Todos dizem que têm fé, mas não se submetem ao Deus que é a fonte da fé. Ah, eu tenho fé em Deus. As nossas palavras, elas têm que andar em comunhão, em conexão, em coerência com a nossa atitude. Eu preciso viver o que prego e pregar o que vivo. Maior e melhor do que o meu sermão, embora seja rebuscado, bonito, cheio de retóricas, homilia, homilética, isso pode até lhe impressionar. Mas de nada vale mais tão intensamente quanto a minha vida em pregar aquilo, em viver aquilo que eu prego. Às vezes você não tem todo esse cabedal de conhecimento, modéstias à parte. Às vezes você não é um pregador cheio de uma retórica rebuscada, mas você tem algo que muitos pregadores não têm: vida no altar, comunhão com Deus. Glória, anda de cabeça erguida, compra e paga. Glória, não trai a mulher, não trai o esposo. Oh glória! O dedo de Satanás não está apontado em sua direção, porque ele sabe o quanto já tentou. Oh glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Fé autêntica. A perseverança, ela advém de uma fé autêntica, como disse o autor aos Hebreus, no versículo 38 do texto em que lemos. A fé, o justo viverá pela fé. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. A fé verdadeira não é um sentimento, é uma convicção contínua. Perseverança não é ignorar a dor. Eu vou repetir: perseverança não é ignorar a dor, é continuar crendo apesar dela. A perseverança não é ignorar a dor, mas é continuar apesar dela. Está doendo, não vou suportar. Que conversa que não vai suportar? Não veio provação a nós senão humana, e com ela o escape. Se Deus está provando, pode ter certeza, você vai chegar. Deus nunca provou ninguém para reprovar. Nunca! Todos que estão na rota da aprovação serão aprovados.
Todos que estão na rota da aprovação serão autenticamente aprovados. Em nome de Jesus, você não vai ficar para trás. Mas vale sofrer o dano do caminho do que desfrutar dos pseudos privilégios, dos atalhos. Eu vou repetir, mais vale sofrer o dano do caminho do que desfrutar dos pseudos privilégios, dos atalhos. Não deixe se levar pela sedução dos atalhos. Eu vou por aqui porque aqui é melhor, vou por aqui porque o caminho é mais curto. Não quebre etapas, não atropele etapas. Não, toda promessa tem precedente, um processo. Todo propósito tem precedente, um processo. Entre a linha de chegada ao ponto de partida, há um percurso. E todos nós temos que correr esse percurso. E temos algo em comum. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele não nos revela o percurso, mas Ele anda conosco durante ele. Glória! Ele lhe falou que seria fácil ser pastor presidente? Ele lhe falou que teria isenção de sofrimento? Que você não iria passar noites acordados, traições? Me diga. Ele não nos chamou para deslumbrar, não títulos. Ele nos chamou para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença. Ei, Deus não te chamou. Ah, não vou fazer assim não. Você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: Deus não nos chamou para uma colônia de férias, para um turismo. Estamos em guerra, figura de linguagem. Estamos em guerra neste mundo, pois essa igreja é militante, mas a mesma igreja que é militante já é, não será, já é triunfante. Por quê, pastor Sinésio? Porque em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia! Glória a Jesus! Como disse o apóstolo Tiago 1:12, ele disse: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Na rota desse sofrimento, há uma coroa. Que coisa linda! Na rota deste sofrimento, há uma coroa. Há uma frase de um autor que eu acho muito linda. Vez por outra, quando eu estou falando de fé, eu lembro dela. Eu estou tentando lembrar o nome do autor. Mas enfim, depois você coloca no Google, a partir da frase você vai verificar quem é. Faz muito tempo que eu li esse livro, inclusive é uma série. Os Cisnes Ainda Falam, de John Pipe. São 3 livros. Os Cisnes Ainda Falam. John Pipe. Compre esses livros, você não vai se arrepender. E um desses, e este autor fala de um dos personagens que ele sofria de esquizofrenia. E quando ele estava em crise, lá no manicômio, sabe o que ele pedia nas crises? Caneta e papel. Ele tornou-se um dos maiores autores de hino sacro, porque o que acalmava a sua alma nas crises era compor hino. E uma das frases de suas composições sacras é: por trás dessa providência carrancuda, há um sorriso gracioso de Deus em minha direção. Oh glória! Por trás dessa providência carrancuda. Por que providência carrancuda, pastor? Porque há uma providência apesar da prova. Eu vou repetir: há uma providência apesar da luta. Nós não enxergamos porque a luta se agiganta, vai tomando os espaços da fé. Às vezes nos sentimos combalidos, fracos. Mas lembre-se, por trás dessa providência carrancuda, há um sorriso gracioso de Deus em nossa direção. Por trás destas nuvens densas do inverno depressivo que se instalou na sua vida, saiba, há um sol que não para de raiar suas luzes gloriosas em sua direção. Eu vou repetir: por trás dessas densas nuvens há um sol brilhando em sua glória e fulgor. Sabe quem é esse sol? Figura de linguagem: Jesus de Nazaré, o sol da justiça.
por trás deste inverno, além dessas nuvens que levaram consigo cores, flores e perfume, há um sol da justiça, e ele vai voltar a raiar. Essas nuvens densas irão passar, você vai perseverar até o fim, em nome de Jesus. E as sementes que foram embebidas por essas águas que não param de jorrar, elas vão voltar a germinar, o broto vai explodir, a promessa do Senhor vai se cumprir, em nome de Jesus. Minha irmã, ponha-se apostos a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Perseverança. A perseverança é a prova da fé autêntica. Glória a Jesus. John Wesley disse o seguinte: a prova mais clara de um cristão não é o quanto ele começa animado. Olha que coisa, eu acho linda essa frase. A prova mais clara de um cristão autêntico não é o quanto ele começa animado, mas o quanto ele permanece fiel quando tudo parece desabar. É a maior prova de autenticidade de uma vida cristã. Não é o como você começou animado, mas é o quanto você consegue suportar as provas, as lutas e o cenário conspirando o contrário. Firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa, há uma recompensa, há uma recompensa, há uma recompensa. Há uma recompensa quando as orações permanecem não sendo respondidas. Quando as orações parecem não ser respondidas, persevere. Quando as orações parecem não ser respondidas, persevere. Quando o caminho parece ser escuro, persevere. Quando as pessoas te abandonam, persevere. Por quê, pastor? Disse o Senhor: ainda que uma mãe, ainda que uma ama esqueça do filho que alimenta, que amamenta, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de você. Fulano me fez promessa, foi embora, me enganou. Deixa fulano para lá, permaneça confiando no Senhor. Deixa fulano para lá, permaneça esperando no Senhor. Quem espera no Senhor terão suas forças renovadas. Correrão, glória, não se fatigarão. Por quê, pastor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para todos sempre e eternamente. Persevere, homem. Persevere, mulher. Persevere, jovem. Persevere, adolescente. Persevere. É tempo de perseverança. Está vindo sobre a igreja uma prova terrível. Eu vou repetir, está vindo sobre a igreja uma prova terrível. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está se cumprindo. E os que irão permanecer são aqueles que perseveram. Aqueles que estão olhando para o Senhor, focados na sua presença, acreditando na sua provisão e providência. Aleluia. Segundo, a perseverança, faltam 6 minutinhos. A perseverança requer confiança no tempo de Deus. Diga comigo, a perseverança requer confiança no tempo de Deus. Há um tempo para todo propósito. Há um tempo para todo propósito. Disse o apóstolo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. O tempo de Deus, ele traz conhecimento. O tempo de Deus, ele traz maturidade. O tempo de Deus, ele traz arrojo. O tempo de Deus traz crescimento espiritual e em todas as esferas. O tempo de Deus, nada melhor do que o tempo de Deus. Deus nunca, absolutamente nunca chegou atrasado. Deus nunca demorou. Todo este ponto de vista, todo este pensamento é humano. Deus não se submete a essa esfera. Deus não se submete a esses conceitos humanos, absolutamente. Ele chega no tempo certo,
porque necessitai de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança, há uma ordem divina em 3 tempos ou em 3 aspectos. Vejam quais são: fazer a vontade de Deus, primeiro; esperar com perseverança, segundo; e terceiro, alcançar a promessa. Primeiro, fazer a vontade de Deus; segundo, esperar com perseverança; terceiro, tomar posse. Fácil, não é? Vamos repetir para massificar, para decorar. Primeiro, fazer a vontade de Deus. É fácil? Sabe por que não é fácil? Porque vai de encontro a eu mesmo. Fazer a vontade de Deus é negar a mim mesmo. É dizer não para o meu coração, que a propósito é enganoso, para a minha natureza que é caída. Quando eu digo sim a Deus, eu rejeito a mim mesmo. Eis-me aqui, Senhor. E todos que disseram eis-me aqui foram perseguidos, foram invejados, foram resistidos. Pastor, eu não sei como eu suporto tanta luta. Não é você que suporta, mas é Deus que suporta em você. Não veio prova, repito o texto que eu citei ainda há pouco, não veio prova sobre nós, senão manda aí com ela o escape. Deus não nos prova além de nossas forças. Eu não aguento mais. O seu eu quem não aguenta, mas o Deus que está em você, lhe faz mais que vencedor. Aleluia! Ponha isso na sua cabeça: fazer a vontade do Senhor, esperar com perseverança e, portanto, tomar posse da vitória. Deus não falha em cumprir o que promete, mas Ele cumpre no tempo certo. Deus não falha. Deus não está alheio. Deus não está indiferente. Deus não é masoquista, não se alimenta com o nosso sofrimento. Ele chora com os que choram. Glória, Ele sente a nossa dor. A Bíblia diz, no início de todas as coisas, quando o povo hebreu estava sofrendo sob o pesadíssimo jugo de Faraó, que Ele ouviu o clamor do povo, que Ele viu o sofrimento do povo. Diga comigo: Ele viu, ouviu e agiu. Ele viu o sofrimento, ouviu o clamor e agiu em benefício do povo. Deus não está alheio, mas a sua promessa há um tempo e Ele vai cumprir no tempo dEle. Pastor, quando é o tempo? Não sei. E o que eu devo fazer? Prepare-se, porque pode ser agora. Esteja pronto, pode ser agora. Lembre-se de Abraão. Quanto tempo Abraão esperou para que a promessa se cumprisse? 25 anos. Quem não lembra, portanto, também de José? 13 anos se passaram em meio a prisões, traições, antes de ver o cumprimento da promessa. Antes da promessa, antes do cumprimento da promessa, houve um percurso. E dentro desse percurso, pastor Fábio, que Deus nos prepara para coisas grandes. Eu ouvi uma jovem, pastor Rivaldo, vou devolver o microfone, escuta isso aqui. Eu ouvi uma jovem, ela orava dizendo assim: ouça isso aqui, todos vocês que estão aí, redobre sua atenção. Isso não é a bênção do Senhor que eu vou falar agora. Ela disse assim: Deus vai me abençoar, fazendo aquela cara de, sabe, aquele crente bem pentecostal, mais espiritual que todo mundo, mais ou menos assim. Deus vai me abençoar, e quando Ele me abençoar, eu vou passar na cara de todos aqueles que não acreditaram. Olha aqui o que Deus fez. Negativo. Isso não é o Deus que eu sirvo. Ele não abençoa ninguém para provar nada para ninguém, porque Deus não precisa provar a sua glória para ninguém. E você não vai ser abençoado para humilhar, você vai ser abençoado para compartilhar com aqueles que não acreditaram. Você vai estender a mão e vai dizer: não foi só para mim, foi para mim, foi para você. Oh, glória! Porque fazemos diferente. Somos diferentes. Minha é a vingança, minha é a retaliação, diz o Senhor. Não! Quando José foi exaltado,
Antes de ser exaltado, ele passou na prova do tempo. Mas quando ele deu-se a conhecer os irmãos, ele não disse a seus irmãos: fale para Zafenate Paneã, governador do Egito, fale para Jacó, que Zafenate Paneã, governador do Egito, manda chamar. Foi assim? É assim que está escrito? Não. Quando ele deu-se a conhecer aos irmãos, ele falou audivelmente: fale para Jacó, meu pai, que José vive. Glória, oh glória, José vive. Apesar da honra, apesar da pompa, apesar do anel de ouro, apesar da biga de governador, apesar do colar de honra, apesar das vestimentas e todo o paramento real, todo o paramento de um primeiro-ministro, José permanecia confiando no Deus que o colocou naquele lugar. Ele estava governador, mas permanecia José. Aleluia! Deus não abençoa ninguém para humilhar ninguém. Deus vai lhe abençoar e vai fazer de você um instrumento propagador da glória dele. Você vai abençoar quem te apontou. Você vai abençoar quem não acreditou em você. Quem acredita nisso aqui? Você acredita? Dê um glória a Deus. Diga: Senhor, eu vou abençoar quem me perseguiu. W. Tozer, e eu concluo finalmente, disse o seguinte: o homem que Deus usa grandemente, é aquele que aprendeu a esperar pacientemente, enquanto Deus o molda silenciosamente. Eu vou repetir para você decorar, pausadamente. O homem que Deus usa grandemente, vamos lá? O homem que Deus usa grandemente é aquele que aprendeu a esperar pacientemente, enquanto Deus o molda silenciosamente. Que silêncio! É Deus te moldando, rapaz. Fala isso para o seu irmão: que silêncio! É Deus te moldando. Por quê? Porque Ele vai te usar grandemente. No silêncio de Deus, Ele não está parado. No silêncio de Deus, Ele está nos moldando. No silêncio de Deus, Ele está trabalhando com a nossa alma, com o nosso eu. Está matando o nosso ego. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Deus não está atrasado, Ele está preparando você. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Perseverar enquanto Ele trabalha, isso é fé. Aleluia! Glória a Jesus! Fique de pé comigo, por favor. Aleluia! Persevere! Persevere! A perseverança distingue os que creem daqueles que retrocedem. A perseverança distingue, eu vou repetir, a perseverança distingue aqueles que creem dos que retrocedem. Não nos foi dado espírito de covardia, foi nos dado o espírito de coragem, de ousadia. Você não vai voltar atrás, não, você vai avançar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, pois a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Não, como disse o apóstolo Paulo, há uma diferença entre aqueles que caem e os que desistem. Os perseverantes podem cair, mas se levantam. O desistente cai e ficam prostrados. O justo pode cair, mas ele não permanece prostrado. Por quê, pastor? Porque aqueles que não acreditam, eles fazem menção de tudo. Faz menção da força, faz menção de absolutamente tudo, e não de Deus. Mas nós não, os que confiam no Senhor. Oh glória! Ele não confia em cavalo nem carros, ele faz menção do Deus que serve. Uns confiam em carros,
outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção. Quem é o seu Deus? Diga comigo, quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. O meu Deus foi o Deus que tirou o povo do Egito. Oh glória! Com braço forte, com mão estendida, caminhou com eles no deserto e os entronizou na terra de Canaã. No tipo bíblico, isso está acontecendo conosco. Fomos tirados da escravidão do pecado, isto é, de sob o pesadíssimo jugo do Egito. Estamos caminhando neste deserto, mas não sem a presença do Senhor. O mesmo Deus que esteve com o povo hebreu está caminhando conosco, e nós estamos esperando ávidos pela iminente volta do Senhor, quando a trombeta vai estrugir e nós seremos entronizados na glória para vivermos uma vida eterna de majestade com Deus. A lágrima vai passar, a dor vai passar, a traição vai passar, o desapontamento vai passar, e nós teremos permanentemente a glória eterna de Deus em nossos corações. Aqueles que creem, levante as duas mãos para o alto e dê uma glória bem forte ao Senhor. Aleluia! Permita-me, eu concluí. Vou fechar o sermonário. Senão a gente se empolga. Pregador pentecostal se empolga. Escute, eu já passei 6 minutos do meu tempo. Tem alguém aqui porventura nesta noite afastado do Evangelho? Eu quero que você não se constranja, por favor. Tem alguém afastado? Só dá um sinal. Eu estou afastado, pastor. Só um sinal que eu quero te conhecer. Tem alguém afastado do Evangelho aqui? Só um sinal que eu quero te conhecer. Tem alguém aí? Na retaguarda, alguém aqui que está afastado do Evangelho, por uma razão ou outra se afastou? Tem alguém? Dê só um sinal que eu quero te conhecer. Não tem? Todos são firmes na fé? Todos aqui? Alguém que nunca foi cristão? Tem alguém aqui que nunca foi crente? Eu nunca fui crente. Tem alguém aqui? Você que está afastado do Evangelho, em nome de Jesus, o Senhor te convoca a perseverar na fé. Você que saiu por uma razão ou outra, venha, volte para os caminhos do Senhor. Este convite é um convite que nos constrange, porque não é Ele se oferecendo, é Ele nos dando a oportunidade de reconhecermos que somos caídos e não temos nada sem Ele. A nossa alma, portanto, recebeu a condenação a partir do pecado, mas a partir da sua graça, do seu sacrifício, Ele, portanto, renovou a nossa vida, transformou a nossa vida. Tem alguém nessa noite para Jesus de Nazaré? Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Tem alguém? Se não tem, que Deus continue te abençoando. Obrigado, querido pastor Fábio. Obrigado, querido pastor Rinaldo. Não vou mais adiante para não cansar os irmãos, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Os livros estão lá atrás, não deixa de adquirir. Isso vai fazer um bem extraordinário para você. R$50, passamos no Pix, no cartão, enfim, estarei lá atrás aguardando você. Amém, igreja? Vamos finalizar. Quero louvar a Deus pela vida da cantora Sandra, pastor Sinésio também. Deus falou tremendamente neste lugar aqui hoje. Que Deus continue abençoando a vida de Jéssica, de Gabriel. E vamos encerrar o culto. Mas antes de encerrar, o pastor Rivaldo pediu para todos vocês no final do culto permanecer sentado, que vai ter um lanche para cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Seu Deus e eterno Pai, maravilhoso Deus, obrigado por este culto lindo, maravilhoso, rico, Senhor, de tudo que o Senhor passou e fez neste lugar. Pai amado, Pai querido, continua abençoando, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai. Deus, toma a vida do pastor Sinésio em tuas mãos, seu ministério, a sua casa, Deus. Deus, toma a vida da cantora Sandra, Pai, sua casa, sua família, Senhor, o seu ministério. Deus amado, Deus querido, toma em tuas mãos, Senhor, toda a IBR, Pai, que aqui está. Guarda, acampa teus anjos para aqueles que vão para suas casas, Pai. Dá livramento, Pai, em nome de Jesus, que eles possam estar aqui domingo, te adorando e exaltando o teu nome neste lugar. Deus, é assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo que foi feito neste lugar. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor diz: concha com as mãos, que a graça e a paz, as mazicas da consolação do Divino Espírito Santo repouse e esteja sobre toda a igreja, hoje e até que Jesus volte. A igreja guerreira diz:
Com medo de sermão com a paz do Senhor, mas permaneça sentado em nome de Jesus.